Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Veda e hoje eu venho finalmente falar-vos dos livros que acompanharam o primeiro semestre do ano e todas essas coisas. Eu todos os anos faço um vídeo destes, falo um bocadinho das estatísticas, montes e montes de coisas, mas este ano eu queria fazer uma coisa mais simples e mais direcionada para aquilo que me faz sentido. Eu sinto que este ano tem sido muito revolucionador, muito revolucionário, porque eu tenho chegado a muitas conclusões e mais uma vez os livros têm-me acompanhado ao longo desse processo todo. E eu sinto que este ano eu fui à procura dos livros com diferentes intuitos. Houve leituras que eu fiz para simplesmente me entreter, houve outras leituras que eu fiz para procurar entender alguma coisa, outras leituras fiz apenas porque tinha curiosidade em relação ao autor ou em relação àquele livro em particular. E depois também houve livros que eu apenas li para procurar algum conforto e algum abracinho e por aí fora. Então, depois vou dizer-vos quais livros é que li para cada uma destas necessidades e, enfim, não vou falar assim muito de estatísticas, aliás, vou pegar aqui no meu caderninho de leituras e a única coisa de estatísticas que eu registrei é que li 14 livros durante o primeiro semestre, o que é bastante bom porque eu acho que tinha posto no meu objetivo anual de ler 30, eu acho. Então 14 já é estar muito bem na meta. E 5 destes 14 livros eu dei 5 estrelas. Embora um tenha recebido a classificação de 4,5. Não sei bem porquê. Ao longo deste vídeo, não sei muito bem como é que isto vai sair. Não sei se vou falar muito ou pouco sobre cada um dos livros, mas pode ser que eu fale de algumas classificações de alguns livros, mas aviso já que não é a minha prioridade, ok? Acho que há coisas mais interessantes para vos dizer sobre estas obras do que propriamente o número de estrelas que eu dei. Até porque se nós formos a pensar neste sistema de classificação, eu falo por mim, eu não tenho assim muitos critérios, portanto acho que não vos acrescenta assim em grande coisa. Mas então, vamos cá organizar. Como eu vos disse, houve alturas aqui ao longo do primeiro semestre que eu sentia que precisava apenas de desligar. Desligar completamente, não pensar no mundo que me rodeava, nos problemas que eu tinha, nas preocupações que eu tinha. E então eu fui procurar alguns livros que fossem um pouquinho nesse sentido. Portanto, eram leituras que eu já esperava que não fossem extremamente espetaculares, também não eram leituras que eu achava que ia encontrar alguma profundidade, só queria estar um pouco ocupada e distraída com os livros. E então, o primeiro livro que eu escolhi foi a Sonata de Auschwitz, da Louise Valente. Eu li este em janeiro, eu costumo ler sempre algum livro relacionado com o Holocausto e tudo mais. E sinceramente não foi um livro que me agradou assim a 200%. A história e o mistério que existe na história acaba por nos cativar, ou pelo menos acabou por me cativar, mas se eu for a ser sincera, eu não me identifiquei muito com a protagonista, não me identifiquei muito com nada, então foi uma leitura assim muito superficial. Pronto, acho que livros que se passem na Segunda Guerra Mundial há aí aos montes e sinceramente não vos recomendo este porque sinceramente já nem me lembro assim tanto da história, tem algumas nuances, mas realmente não foi um livro que ficou comigo, mas fez o seu propósito, que era entreter-me e deixar-me curiosa por alguns momentos. Depois, outro livro que eu li apenas para me entreter e passar o tempo e etc, foi este aqui do Nicholas Sparks, que é Juntos ao Luar. Li este livro em fevereiro porque eu queria, sei lá, celebrar o Dia dos Namorados. Há muito tempo que não lia assim um romance, há muito tempo que que não entrava em contacto com o Nicholas Sparks. Então decidi lê-lo e ao reler este livro percebi que tinha uma percepção muito diferente daquilo que realmente foi a relação destas duas personagens.
Nós temos dois jovens que se apaixonam numa semana, namoram na semana seguinte, depois distanciam-se não sei quanto tempo, passam outra semana juntos, na qual a maior parte do tempo estão a discutir e a guardar ressentimentos, e depois acabam. Foi esta a história de amor do Juntos ao Lar. Portanto, eu não tinha essa a percepção. Na minha cabeça era uma história muito mais bonita, um amor muito mais intenso. Pronto, e o que eu realmente gostei desta história de amor foi o final, em que digo já que não ficaram juntos. Mas gostei do facto de não ficarem juntos porque transmite muito aquela ideia de que nós podemos gostar muito de uma pessoa, amar muito uma pessoa e ainda assim termos necessidades diferentes e a nossa vida não dar para conciliar. Portanto, o amor não é tudo. Mas pronto, foi uma leitura agradável, viciante, rápida e cumpriu o seu propósito de me entreter. Depois, outro livro que eu fui buscar para me entreter é um bocadinho diferente deste registro, não é? É um thriller que eu adoro de paixão e que tinha proposto a mim própria no início do ano a retomar esta saga simplesmente para terminá-la, não é? E estou-vos a falar da trilogia Millennium, que agora não é uma trilogia, mas para mim vai ser sólida como uma trilogia. A trilogia Millennium com o primeiro volume, Os Homens que Odeiam as Mulheres. Eu tenho aqui o meu exemplar, da primeira vez que eu li foi livro físico, mas depois acabei por relê-lo no Kobo e a companhia que esse livro me fez foi extremamente perfeita. Eu estava a lê-lo quando ia para a escola e, portanto, eu li-o mais ou menos em 3 ou 4 dias, talvez, enquanto estava a ir para a escola e na altura, para poupar um pouco de dinheiro, porque não me compensava fazer o passe, e eu ia num autocarro que demorava imenso tempo a chegar. Quando eu digo imenso tempo é tipo para aí 2 horas. E portanto, nessas 2 horas eu lia no Kobo este livro e foi uma companhia extraordinária, entreteve-me durante muito tempo e cumpriu mesmo o seu propósito. E além disso, eu gosto muito desta história, eu gosto mesmo muito deste livro. Gosto da forma como o autor nos leva na rotina das personagens, gosto da forma como nos vai levando a acompanhar aquela investigação e como no fim nós vamos juntando as peças tal como as personagens e acaba por ter um puzzle espetacular. Adoro este livro, adoro, foi uma leitura maravilhosa. Entretanto, eu também já comecei a ler o segundo volume, que é a Rapariga e uma lata de fósforo. Ai, não sei, vou deixar aqui o título, mas Milênio 2. Já comecei a ler no Kobo, só que eu não sei como é que da primeira vez o li, porque está a ser muito complicado ler esse livro. Aliás, eu já o parei há algum tempo. Está a ser muito enrolado, e eu sei que depois no fim tudo compensa, mas para já está-me a chatear, então é uma leitura que está semi-abandonada. Mas pronto, Homens que Odeiam as Mulheres, recomendo-vos vivamente a conhecerem esta saga, se ainda não conhecem. E o filme também gosto bastante. Entretanto, outro livro que eu li para me entreter, porque eu precisava de, sei lá, passar assim um tempo gostoso a ler, sem me preocupar, sem grandes expectativas, foi, e é engraçado que eu vou buscar, para este efeito, eu vou buscar releituras, não é? Porque acho que já sei mais ou menos o que vou esperar e que vai-me agradar, pronto, enfim. Então isto é outra releitura, que é nada mais, nada menos que Eleanor and Park. Este livro é tão fofo, tão querido. Se vocês nunca o leram, por favor leiam. É dos meus young adult favoritos. Passa-se nos anos 80. Tem todo aquele ambiente dos anos 80. Tem muita música, muita cultura pop. Tem um romance muito fofo de dois adolescentes que, além de se estarem a conhecer a si próprios, também estão a conhecer a outra pessoa e a forma como devem chegar ao outro. É muito fofo e ao mesmo tempo tem temáticas também bastante profundas, portanto, violência doméstica, o bullying, e é tudo tratado com muita seriedade, mas também com muita naturalidade. Não foi só um tema que se pôs só para ter algum assunto profundo para ser discutido. Não, é tudo com
com muita naturalidade que surge na história, e eu simplesmente sou fascinada com este livro. E um bocadinho em semelhança do que me aconteceu com o Junto Solar, eu ganhei uma perspectiva muito diferente daquela que tinha das outras leituras que eu já fiz, porque este eu já li várias vezes. O final não é assim tão triste como eu tinha achado que era. Eu não sei o que é que se passou na minha cabeça das outras vezes que li, mas o final dá-nos esperança. Foi isto que eu entendi a reler o livro aos 25 anos. Eu acho que estava a ler errado aquele final, mas é muito fofo. É muito fofo. Eu recomendo vivamente que tenham de ler alguma vez na vida Eleanor in Park. É muito fofo mesmo. E pronto, nesta categoria dos livros para entreter, é isto que temos. Vamos então seguir para os livros para compreender, que curiosamente não foram assim muitos. Não, foram apenas 3. E nesta categoria, quando eu digo compreender, pronto, neste segundo semestre já surgiu eu ir buscar livros que sabia que tinham as respostas que eu queria. Mas estes livros que eu vos vou mostrar era mais para ver, comecei a lê-los à procura de alguma coisa. Ou melhor, nem era tanto à procura de uma resposta, mas esperava alguma resposta de lá, da leitura. Pronto, e o primeiro então que se integra nesta categoria é Todos os Nomes de José Saramago. Era uma das leituras que eu me tinha proposto a fazer em 2026 e foi maravilhosa. Não é dos meus livros favoritos de José Saramago, de todo, mas foi um livro que me conquistou muito porque o nosso protagonista aqui, o Sr. José, teve uma evolução incrível, uma evolução que realmente é inspiradora para quem, leitor, está a tentar também evoluir de certa forma. É um homem que não se esqueceu dos seus princípios, não se esqueceu dos seus objetivos e embarcou numa aventura com medo. Eu acho que é até mais isto que eu admiro neste protagonista, é que ele mesmo assustado, mesmo fora da zona de conforto, ele tem um instinto e vai tentar fazer as coisas que o seu instinto lhe dizem para fazer. E portanto acho que é uma história de coragem, mas eu não acho que seja um livro que agrade a toda a gente. Por isso, talvez um dia ainda fale um pouquinho mais sobre ele, mas por hoje é só isto que vos digo. Vale a pena ler porque é José Saramago, contudo, acho que há leituras mais impactantes. E depois, outro livro que eu li para compreender foi um livro da Fátima Lopes, pasmem-se, Fátima Lopes, que é o Simply Flow, Atreve-te a Abrandar. Portanto, eu acho que já dei aqui já fui deixando aqui alguns sinais, mas pronto, eu tive, durante o primeiro semestre do ano, tive um período em que realmente estava muito assoberbada com o trabalho e coisas, e portanto, comecei a sentir necessidade de tentar arranjar alguma forma de compreender o que é que estava a passar comigo, porque eu não consegui desligar e em simultâneo encontrar algumas respostas, pronto, algumas dicas práticas de como abrandar. E como eu gosto muito da Fátima Lopes e já tinha ouvido alguns podcasts dela a falar sobre o burnout que ela teve, eu decidi comprar na Vinted por um preço super barato o livro dela, Simply Flow. E li, pronto, nessa tentativa de compreender essa condição, pronto, enfim, tudo isso, tudo o que nos leva ao esgotamento e tudo o que nós podemos fazer para nos recuperar ou até evitar esse esgotamento. Pronto, a minha premissa era boa, só que o livro é montado de clichês, para quem a ouve nas entrevistas não tem necessidade nenhuma de ler o livro porque não acrescenta em nada. E depois são coisas muito, muito básicas, muito... Pronto, olhem, vale o que eu estou a dizer, não estou a dizer que o livro não tem o seu valor, há de ter o seu valor, mas sinceramente a mim não me disse nada daquilo que eu esperava... não me trouxe nada daquilo que eu esperava. Eu até achei que ela ia falar um pouquinho mais do burnout, de tudo isso, mas não, ela só focou tipo na cura e está tudo certo nisso, focou mais no ponto positivo.
só que foi de forma muito superficial e muito clichê, portanto não me agradou assim muito esse livro. Enfim. E depois, livros para matar a curiosidade. Eu tenho alguns livros que tinha muita curiosidade de ler. E o primeiro deles, que também li logo em janeiro, foi O Estrangeiro, de Albert Camus. Já falei um bocadinho dele no vídeo de leituras de janeiro. Eu morria de curiosidade com este livro. Eu não sei porquê, mas sempre ouvi falar tanto, eu precisava de o ler e li. Na altura dei 5 estrelas e fiquei soberbada, contudo, agora que o tempo passa, sinto que não é uma leitura que tenha ficado assim intimamente comigo. Mas, ok, é isto que temos. O Estrangeiro, de Albert Camus. Depois, outro que eu li que tinha muita curiosidade, é uma autora muito badalada, foi um livro imensamente falado e enaltecido, foi A Cicatriz, de Maria Francisca Gama. É um livro que realmente abalou-me muito, mas só na parte final da tragédia e do pós-tragédia, porque antes disso estava farta do livro. Só via referências a outros autores e a músicas e não sei o quê. Isto, malta, é a minha opinião e vale o que vale. Mas eu encarei essas referências como uma tentativa de mostrar cultura e intelectualismo e cenas assim, não sei se me estou a fazer entender, e portanto estava cansada dessas referências que não tinham propósito nenhum, estava cansada de ouvir falar daquele casal que era super mega unido, feito um para o outro e não sei o que mais, estava farta. Eu dei 4 estrelas ao livro, mas foi porque realmente aquele final impactou-me muito e mesmo o pós-tragédia, digamos assim, deixou-me muito, muito em baixo, ao ponto de eu estar na sala dos professores a ler o livro até chegar a minha hora e estar a chorar e perguntarem-me se eu estava bem e não sei o que mais, enfim. Mas pronto, tinha muita curiosidade com Maria Francisca Gama, não é uma autora que eu vou descartar já, mas não é das minhas prioridades. Se encontrar na biblioteca vou requisitar e experimentar, mas não tenho assim nem é uma prioridade, nem tenho muita expectativa, sinceramente. Mas enfim, depois, outro que eu tinha muita curiosidade de ler, porque este autor também é muito badalado e enfim, é o Walter Ugumem e, no caso, A Máquina de Fazer Espanhóis. Também acho que estava na minha lista de livros a ler em 2026. O que é que acontece? Este livro começou para mim extremamente bem, cativou-me super. É um ponto fraco meu. Idosos. É um ponto muito fraco. Eu fico mal, eu choro muito. E então, ao início cativou-me muito e toda a história do protagonista a perder a esposa, os filhos a colocarem no lar e não sei o que mais. Só que depois o livro foi-me perdendo um bocadinho, achei um pouquinho chato. No meio disto tudo, o que é que eu tenho a dizer? Qual é o balanço final deste livro? Foi uma leitura que realmente cumpriu o seu propósito, porque fiquei a conhecer Walter Ugumem. É um autor que quero continuar a descobrir. Foi uma leitura agradável, mas não foi tão agradável como eu achei que seria. Portanto, se calhar as minhas expectativas também acabaram por defraudar a experiência de leitura, mas é o que temos. Walter Ugumem. Digam-me vocês então que livros é que eu hei de ler do Walter Ugumem. O que é que vocês recomendam desse lado? Ele também tem tanta coisa que eu sinceramente não sei por onde começar. Entretanto, outro que eu tive muita curiosidade de ler já desde que saiu o livro foi Vemos em Agosto, de Gabriel Garcia Marques. É um autor que eu amo. Eu li Os 100 Anos de Solidão e é dos meus livros favoritaços da minha vida, tenho que reler. Confesso que ainda não reli porque estou com preguiça de ler em espanhol e o meu livro é em espanhol. Mas tinha curiosidade em ler este e como era assim muito pequenino, não sabia o que é que me reservava. Foi o último livro que o Gabriel Garcia Marques escreveu, não está completo, enfim. No final, o que é que eu achei? Mediano também, desiludi-me um pouco. Já sabe que não se pode esperar aquilo que se espera de um 100 anos de solidão, mais que não seja pela dimensão, não é? Que não dá para aprofundar tanto como foi o outro livro aprofundado.
Mas também não me trouxe nada de especial. Foi uma leitura, se calhar, também feita de forma muito rápida, portanto, satisfiz a minha curiosidade, mas não alcancei as minhas expectativas com este livro. Foi uma leitura mediana, pronto. Depois, outro que eu tinha muita curiosidade em ler, e estava também na minha lista de livros a ler em 2026, era o Rebeca. E olhem, isso superou qualquer expectativa que eu tinha. Quando eu comecei a ler o livro, eu senti que talvez não fosse uma boa ideia, se calhar não ia gostar, pronto, foi um pouquinho difícil ambientar-me, mas depois de me ambientar eu fiquei completamente rendida, completamente fascinada e obcecada por saber onde é que aquela história me ia levar. Nós passávamos tanto tempo na cabeça da nossa protagonista, que nem sabemos o nome dela. A cabeça da nossa protagonista passava tanto tempo a pensar num passado que ela não conheceu e a interpretar sinais do presente que se calhar também não existiam, que uma pessoa fica sempre ansiosa à espera que alguma coisa de facto aconteça e que alguma justificação seja dada. E foi um livro que, enfim, eu adorei. Adorei todos aqueles simbolismos, adorei. Uma leitura de 5 estrelas e agora só me falta assistir à adaptação cinematográfica. Foi muito boa a leitura, muito boa mesmo. E depois, também para satisfazer a minha curiosidade, li A Vida de Pi. Um livro que eu não tinha curiosidade nenhuma em ler, um filme que eu também não tinha curiosidade em ver, mas como eu comentei num vídeo anterior, eu li a obra A Lista de Leitura e nessa obra há a menção à vida de Pi e as personagens gostam muito desse livro, então eu fui atrás dele e pronto. Gostei muito mais do que aquilo que esperava, mas ao mesmo tempo também não é uma leitura 100% marcante. Comecei por gostar muito, a meio quebrou muito aquilo que eu esperava obter da leitura e depois no fim fui outra vez surpreendida. Adorei o final e a forma como a viagem foi interpretada aos olhos do protagonista e portanto de todos até acho que é o que eu faço o balanço mais positivo porque era o que eu esperava menos. E isto também serve para nós aprendermos que as nossas expectativas podem estragar muito as nossas experiências de leitura, porém faz parte de sermos humanos, não é? Criarmos expectativas em relação àquilo que nos rodeia. E portanto é isto. E depois, na categoria de livros para confortar, eu vou escolher, claro que sim, como não, A Lista de Leitura. Já falei sobre ele, não vou falar mais, mas realmente é um livro que me conforta, que me dá tudo e mais alguma coisa. Vão lá ver o vídeo e sabem o que é que eu penso sobre ele. E também, quando peguei no Eleanor and Park, também era para ter um bocadinho este conforto, porque eu já o tinha lido, não é? E já sabia que ia gostar muito, então queria-me ver envolvida neste romance fofinho e muito querido da Eleanor e do Park. E pronto, das categorias que eu tinha organizado é isto, e agora acho que faz sentido terminar o vídeo com aqueles livros que se mantiveram comigo ainda, que ainda se mantêm comigo, as leituras que foram mais marcantes. E então, para surpresa de absolutamente ninguém, temos a lista de leitura, top 1 do 1, até acredito que vai ser o meu livro favorito de 2026, foi realmente muito marcante. Outro livro que me marcou assim a 300% foi O Menino de Cabul. Eu li esse livro, lá está, porque também reli no caso, porque era mencionado aqui na lista de leitura e teve um impacto gigantesco. Outra vez 5 estrelas, foi um livro que me embrulhou o estômago, que me fez chorar, que me fez ficar ansiosa, que, enfim, é um livro lindíssimo que nos dá muitos socos e se vocês não leram, vocês também precisam de o ler. Eu ainda me lembro muito daquelas páginas e realmente é um livro que ficou comigo. Já da primeira vez que eu o li, ficou, mas agora ainda está mais presente. Eu acho que quanto mais velha me torno, mais compreendo aquelas personagens principais, mais pena tenho das atrocidades que lhes acontece e eu acho que agora, por ser adulta e trabalhar com crianças, a minha sensibilidade
responsabilidade com estas situações que envolvem menores deixam-me muito... Não preciso ser preocupada, mas deixam-me muito sensibilizada. Porque agora eu reconheço uma responsabilidade que se calhar em adolescente não reconhecia, não é? Porque ainda não era adulta. Mas o Menino de Cabo com certeza ficou comigo. Depois, outra leitura que ficou comigo, que também não deve ser surpresa para ninguém, é o Rebeca. Gostei de todo aquele ambiente gótico, gostei de todo aquele suspense, aquela ansiedade, aquela atmosfera mais psicológica que marca o livro. E claro, também, não é? Já tinha lido e já tinha amado 200 vezes e agora nada se altera. O Eleanor in Park também ficou comigo e vai ficar para sempre. E é um livro que eu não vou cansar de recomendar. E enfim, é isto que temos. E portanto, o primeiro semestre foi marcado por estas leituras. Eu até fui acabando por mostrar tudo o que eu li. No fundo, eu sinto que é um ano em que eu estou a ler o que a vida me pede para ler, simplesmente deixo-me influenciar pelos meus instintos, leio exatamente o que me apetece, leio com amor e sinto que também leio com propósito. E quando eu digo com propósito, não é o propósito de tirar sempre mil e uma reflexão e de tudo o que eu estou a ler, mas às vezes é simplesmente o propósito de, por exemplo, só entreter, o propósito só de conhecer, por aí fora. Não sei se me estou a fazer entender. E posto isto, o que eu acho é que a literatura continua a ser o meu refúgio, é nos livros que eu me encontro, é nos livros onde eu me perco. E pronto, e acho que estamos bem, não é? Acho que é este o propósito que eles têm na minha vida. E enfim, olhem, contem-me vocês como é que foi o vosso, como é que está a ser o vosso 2026, como é que foi o primeiro semestre, se foram boas leituras, más, muitas decepções e o que é que a literatura vos trouxe em 2026. E pronto, e vemo-nos amanhã. Tchau!